E aí, Lucas? Como é que tá? Tudo bem? E aí, Luciano? Tem ninguém? Temos nós. Eita. Eu vi que você passou por aqui mais cedo, mas não ficou. Foi, eu entrei mais cedo, eu falei, vou esperar alguém entrar pra... Mas Então, pelo jeito ninguém tá afim de estudar, não. acho que para uma quinta-feira santa a galera não tá afim de estudar não, velho. Verdade. Mas enfim, vamos lá? Tocar o Vamos. barco? Vamos. Então tá bom. Bom, a gente... Vou compartilhar minha tela então contigo. A gente começa hoje a falar um pouquinho sobre amplificação, né? Amplificação de sinais, ou seja, os circuitos amplificadores. Então, nosso grande objetivo aqui hoje é apresentar as características e desenvolver em conjunto, né, a análise de corrente alternada dos transistores bipolares de junção e da sua grande aplicação, que são os amplificadores, os circuitos amplificadores. E aí, para isso, a gente estudou lá na seção 2.1 os aspectos construtivos desse tal transistor bipolar de junção. A gente estudou na seção 2.2 as técnicas de polarização. E aí é importante frisar, né? A gente está falando de análise em corrente contínua, quando a gente fala de técnicas de polarização. E agora a gente vai ver o que acontece quando eu disponibilizo, eu forneço para este circuito polarizado, né, ou seja, para o transistor juntamente com o seu circuito de polarização, uma corrente alternada que nada mais é do que, por exemplo, a voz humana, por exemplo, um som qualquer, por exemplo, uma música, um áudio, onde eu desejo amplificar, onde eu desejo aumentar a potência desse sinal sem distorcê-lo, o que é o mais relevante, o mais importante é amplificar sem distorcer. Bom, é importante a gente frisar, né, que nós utilizaremos para essa configuração, para essa amplificação, a configuração em emissor comum, cuja representação é essa daqui, né? Para a gente lembrar, a gente está falando de uma configuração onde o terminal emissor ele é comum tanto à entrada, e o que é a entrada aqui? A entrada para mim é quem está conectado na base e no emissor, ou seja, a tensão VBE, e o valor da corrente de base. Esses são os meus parâmetros de entrada. E o que eu tenho na saída? Na saída eu tenho a minha tensão coletor-emissor e a corrente de coletor. Então, isso é configuração emissor comum, ou seja, o terminal emissor comum, a entrada e a saída, certo? E para que esse circuito amplificador opere, eu preciso que o ponto Q esteja próximo ao centro da reta de carga. Mas por que ele tem... Para que a entrada não sofra distorção lá na saída, porque na verdade o que a gente vai ter na entrada é uma pequena variação da tensão de entrada, que é esse meu VBE, ele provoca uma variação semelhante na corrente. Só que perceba que a amplitude da corrente já é bem maior do que a amplitude da tensão. Mas o que nos interessa está aqui, ó. Esse é o meu gráfico de saída. Esse daqui é o comportamento da minha tensão de saída em relação à minha corrente de saída. Então era aqui que a gente estava falando do ponto Q. Então por que o ponto Q tem que estar no meio da minha reta de carga? Porque é no meio da reta de carga que ele está dentro da região ativa, que a gente citou na aula passada. E a região ativa é onde a gente tem o comportamento próximo do linear
para a curva IB. Então, essa daqui é a representação daquela corrente de entrada do slide anterior. Só que eu só vou obter uma corrente de saída sem distorção se a amplitude da saída estiver dentro da minha região ativa. Foi isso que a gente quis dizer dessa obrigatoriedade aqui, ó, do ponto Q próximo ao centro da reta de carga, para que este ponto de operação, para que esse ponto quiescente disponibilize na saída uma corrente e uma tensão amplificada. Lembra, a gente falou assim, ó, a corrente de base, ela é da ordem de microamperes, e a corrente de saída é da ordem de miliamperes. Então, essa corrente aqui é muito maior do que essa tensão aqui é muito maior do que aquela tensão VBE. Mas de onde vem a mágica, né? E aí talvez essa seja uma das informações mais importantes quando a gente fala de circuito amplificador. É simplesmente que, para que eu tenha esta corrente muito maior do que essa, a energia tem que vir de algum lugar, certo? Na verdade, essa energia vem do circuito de polarização. Portanto, em circuitos amplificadores, a gente não tem mágica. A gente tem uma transferência de potência da polarização em corrente contínua para a amplificação em corrente alternada. Conceitualmente, é isso que acontece. E quando a gente fala de polarização, a gente está dizendo assim, olha, os níveis CC do transistor levam o meu ponto Q para essa posição, ou seja, estabelecem esses parâmetros de tensão e de corrente para o meu transistor polarizado. Bom, é sempre, né, interessante lembrar que uma pequena variação de tensão entre base e emissor faz com que o ponto de operação oscile em torno de VBE, causando variações na corrente de base e na tensão entre o coletor e o emissor e na corrente de coletor. E é exatamente essa variação que a gente acabou de descrever que define os níveis de corrente alternada do transistor. Na verdade, é aquilo que a gente tinha explicado aqui. A variação da entrada VBE, juntamente com a corrente de entrada IB, resultam em variação de corrente coletor-emissor e corrente de base, só que esses dois parâmetros muito maiores do que os parâmetros de entrada por causa da por causa da polarização em corrente contínua, tá? Se essa variação for realmente pequena e ficar restrita àquela parte linear da curva que a gente comentou, é possível considerar esse dispositivo como um dispositivo linear. E aí eu tenho realmente tensão e corrente exatamente na mesma forma da entrada, só que amplificada. Então, registramos aqui, na verdade, aquilo que a gente tinha dito lá no gráfico. Ou seja, eu só tenho saída amplificada identicamente em relação à entrada se eu tenho uma posição do meu ponto Q na região linear. Somente se na região linear. Porque se o meu ponto Q tivesse, por exemplo, aqui, mais alguém? Não. Enfim, Lucas, Tem dado uma concluindo. travada aqui, Luciano, voltou. Ah, tá. Então, concluindo aqui, dá para a gente dizer o seguinte, que alguns parâmetros, dá para a gente dizer que alguns parâmetros importantes para essa análise de projetos são ganho de corrente,
ganho de tensão, ganho de potência e defasagem. Esses são parâmetros que a gente precisa conhecer para dizer que estamos analisando circuitos amplificadores. Beleza? E o que é esse tal de ganho de corrente? De ganho pelo outro. Qual? A ação da corrente de base. Lucas, tá por aí? Tô sim, tá travando muito, Luciano. Ah, é? É, Cara, deixa eu ver se... Será que é o meu aqui? Deixa não eu só dar uma sei. olhadinha aqui no meu nível de... Pera aí. Ah, meu nível de sinal tá razoável, tá tudo normal aqui. Bom, vamos continuar e ver o que dá. Então, Tranquilo. ganho de corrente é a relação entre coletor e base, né? Corrente de coletor e corrente de base, tá? Ganho de tensão é a divisão, é a relação que existe entre coletor-emissor, tensão coletor-emissor e base-emissor. Então, saída dividido por entrada. É importante observar que para essa configuração de emissor comum, a gente tem um ganho de tensão negativo, uma vez que a variação positiva da tensão de entrada causa uma variação negativa na tensão de saída, ou seja, a gente vai ter simplesmente um deslocamento de fase de 180 graus, o que, na verdade, não representa problema, porque a gente sabe que essa senoide aqui é exatamente igual a essa, só que deslocada de 180 graus, então isso não é problema nenhum. Porém, o ganho de corrente, esse sim, está em fase, não há defasagem nenhuma, ele é positivo, assim como a entrada. O ganho de potência nada mais é do que a multiplicação dos ganhos, né? Ganho de corrente vezes o ganho de tensão. Reforçando que para eles operarem como amplificadores lineares, ou seja, amplificadores que não distorcem a forma de onda, eu preciso que ele opere na região ativa, tá? Só que tem um problema. Quando um sinal de entrada possui um nível CC, e isso muitas vezes é encontrado quando a gente tem um certo ruído nesse nível de entrada, ele acaba provocando uma movimentação do meu ponto de operação. E a gente sabe que quando eu defino um ponto de operação lá no meio da minha reta de carga, se eu mexo na posição desse ponto de operação, se eu altero a posição do meu ponto Q para, por exemplo, um ponto Q', pode ser que eu passe a trabalhar próximo de uma região que não é mais linear, logo posso ter distorção. Portanto, a gente precisa resolver esse problema de eliminar, de não deixar que nível de corrente contínua faça parte do sinal de entrada do meu circuito. Para resolver esse problema, ou seja, para evitar esse nível de corrente contínua, a gente insere um acoplamento capacitivo. Como assim um acoplamento capacitivo? A gente vai colocar um capacitor entre um gerador, entre o circuito gerador do sinal, né, ou seja, entre a fonte geradora do sinal e a entrada do amplificador. Por quê? Porque capacitores são elementos que apresentam reatância reduzida na frequência baixa do sinal. Quer ver se fica mais fácil? É só olhar para isso daqui, ó. Como é que um capacitor ele opera em altas frequências? Em altas frequências como um curto-circuito. Mas se o capacitor tem um dielétrico entre as suas placas, ele permite passagem de corrente contínua? Não. Então, em corrente contínua, ele é um circuito aberto. Em corrente alternada, ele é um circuito fechado. Portanto, se eu coloco um capacitor em série com o meu circuito polarizado, ou seja, entre o circuito gerador de sinal e o circuito polarizado, eu não permito que corrente contínua passe daqui para cá.
Porque um capacitor bloqueia, ele não permite a passagem de corrente contínua deste ponto para o circuito já polarizado. A gente consegue enxergar isso nessa própria forma de onda. E olha o que dá para observar também. Na saída eu faço a mesma coisa, né? Por quê? Porque eu não quero que corrente contínua chegue à minha carga. Ah, mas o que é essa carga aqui mesmo? Essa carga aqui pode ser um alto-falante, por exemplo. Essa daqui é a minha voz. Eu amplifico o meu sinal por meio dessa corrente contínua, ou seja, dessa tensão contínua que gera corrente contínua, e quero que chegue nesta carga, neste alto-falante, o meu sinal amplificado sem corrente contínua. Nem daqui, nem da fonte, como ruído. O que eu vou colocar também? Um capacitor. Beleza? Bom, uma das preocupações, né, na análise de corrente alternada dos transistores é a amplitude do sinal de entrada. Por quê? Porque são realizadas análises diferentes quando eu trabalho com pequenos ou grandes sinais. Ou seja, eu modelo meu sistema, eu modelo meu circuito de maneira diferente quando eu trabalho com pequenos ou com grandes sinais. Aqui, nessa disciplina, a gente vai trabalhar com modelamento, a gente vai trabalhar com técnicas para pequenos sinais. A eletrônica analógica normalmente trabalha com pequenos sinais. Mas o que são pequenos sinais? Na verdade, são parâmetros elétricos, né? São sinais elétricos de tensão e de corrente da ordem de milivolts e ou miliamperes até poucos volts e poucos amperes. A gente mal chega a amperes. Ou seja, a gente vai trabalhar com componentes eletrônicos de pequena potência, ou seja, pequenos sinais. Significa que se eu quiser trabalhar com níveis de tensão e níveis de corrente maiores do que esses, eu trabalho com outros modelamentos, eu trabalho com outras formas de fazer análise, tá? Então, essa análise que a gente vai fazer nessa disciplina, aqui agora, só é válida para pequenos sinais. Claro? Tranquilo? E para fazer isso, o que a gente vai fazer? Basear-se em modelos, ou o que a gente vai chamar de circuitos equivalentes. O que quer dizer isso? Quando a gente fez a análise lá do tal do diodo, a gente não substituía o diodo por um modelo? A gente não tirava ele do sistema, tirava ele do circuito e colocava no lugar um modelo? Um modelo ideal, que é somente uma chave. Um modelo simplificado, que é uma chave mais a barreira de potencial. Pois é. Para o transistor, a gente vai fazer a mesma coisa. Com qual diferença? A diferença é que o transistor é um pouquinho mais complicado. Então, o modelo matemático para o transistor e para o amplificador, e consequentemente a análise, é extremamente necessário para que a gente consiga enxergar como que esse tal de amplificador funciona. Bom, o modelo matemático para o nosso transistor vai ser um quadripolo. Como assim? Na verdade, vou trabalhar com dois bipolos lineares. Lembrando sempre que para pequenos sinais, esse transistor vai operar na região linear. Então, esse daqui é o início do nosso modelamento. Ou seja, estou tirando do circuito um transistor, aquele símbolozinho de um transistor, e a gente vai inserir um circuito elétrico. Com quais características? Primeira delas, as quatro grandezas envolvidas ali, são funções lineares, relacionam-se por funções lineares. E exatamente por misturar tensão e corrente com variáveis dependentes e independentes, esse modelo matemático foi
chamado de modelo híbrido ou simplesmente modelo H. E aí, exatamente por chamar de modelo híbrido ou modelo H, esse é o próprio nome dos seus respectivos parâmetros. Lembra que quando a gente tinha ali a caixinha, eu tinha V1, I1, I2 e V2? A gente está tirando a caixinha e colocando um resistor, uma fonte de tensão variável, uma fonte de corrente variável e um outro resistor em paralelo. Então, é dizer assim, olha, no lugar do transistor, eu vou colocar esse circuito elétrico. Então, foi desenvolvido um modelo de um quadripolo com essas características para substituir o transistor para pequenos sinais. É claro, o nosso objetivo aqui não é desenvolver um modelo, é usar, é aplicar as relações que existem entre esses parâmetros elétricos e resolver o nosso problema. O que é resolver nosso problema? É encontrar aqueles parâmetros lá do começo, aqueles ganhos de corrente, ganho de tensão e assim por diante. Bom, só para caracterizar o que tem naquele circuito, dá para a gente dizer que cada um desses parâmetros H tem a sua característica física. Então, aquele H1 é a impedância de entrada. H21, o ganho de corrente. H12, o ganho reverso de tensão. E H22, a admitância, só que agora de saída. Tá bom? Então, se eu olho para esse circuito aqui, dá para relacionar ao circuito físico características elétricas destes parâmetros. Tá bom? Título de conhecimento. Mas agora vem uma informação relevante. As folhas de dados... O que são folhas de dados mesmo, Lucas? Ou datasheets, se for em inglês. Do que a gente está falando? Bom, na verdade, a gente está falando de todas as informações de um transistor estão ou devem estar sempre descritas, né, registradas nessas tais folhas de dados, nesses tais datasheets. E eles adotam essa nomenclatura, utilizando o modelo híbrido H. H-A-B. O que será esse tal de AB? Na verdade, AB é a referência que eu faço à característica de, por exemplo, entrada ou saída, direto ou reverso, para o A, e o B, qual é o tipo de configuração. Ou seja, o valor do meu parâmetro H depende se é entrada, se é saída, se é direto ou não, mas depende também da configuração. Normalmente, a nossa configuração é emissor comum. Bom, baseado então nesta representação e nessa tabela de identificação, a gente pode dizer que, por exemplo, para uma configuração emissor comum, eu tenho como H11 o parâmetro HIE, H21 o HFE. Esse daqui, por exemplo, é o nosso ganho de corrente. Esse daqui é o nosso beta. Portanto, na folha de dados, é isso daqui que vai aparecer. Vai aparecer lá HFE. E aí, quando aparecer HFE, eu tenho que identificar que é um ganho direto para uma configuração emissor comum. Beleza? Bom, e esse daqui é quando a gente tira o modelo do papel e coloca dentro de um circuito, onde essa daqui é a minha fonte de sinal, fonte de entrada, a sua resistência interna, e essa daqui é a minha carga, essa aqui é a minha saída, ou seja, um possível alto-falante, por exemplo. Bom, ou seja, o que a gente tem aqui no meio é aquele modelo híbrido que a gente apresentou anteriormente. Desse modelo, quais são os parâmetros que a gente precisa obter? Ganho de corrente, impedância de entrada, ganho de tensão, impedância de saída, ganho
de corrente, agora considerando a resistência interna da fonte, e o ganho de tensão também considerando a resistência interna da fonte. Então, para um circuito como esse, considerando todos esses parâmetros, onde eu conheço esse valor, conheço esse, e conheço... Ah, mas por que você conhece esse? Porque eu já escolhi qual é o meu transistor. Então, eu sei que o meu transistor tem na folha de dados quanto vale cada um desses parâmetros, certo? Portanto, eu conheço as informações deste circuito para encontrar esses parâmetros. Porque é baseado nesses parâmetros, por exemplo, no ganho de corrente, no ganho de tensão, que a gente vai conseguir calcular qual é efetivamente, qual é realmente a tensão de saída em relação à tensão de entrada. Agora, como que a gente faz para calcular o ganho de tensão? Bom, quem desenvolveu o modelo também já desenvolveu as fórmulas que me possibilitam obter, por exemplo, o ganho de corrente, dado que os parâmetros a gente já conhece, por exemplo, os parâmetros H, por exemplo, a resistência da carga. Então, é assim, com esses parâmetros que eu calculo o ganho de corrente, calculo impedância de entrada, calculo o ganho de tensão. Ah, o que é o ganho de tensão mesmo? É a relação entre VCE, que é a tensão coletor-emissor, entre a tensão de entrada, que é VBE, tensão base-emissor. Impedância de saída, como é que eu calculo? Ganho de corrente considerando a resistência de entrada do gerador. Vou fazer simplesmente uma divisão de tensão, utilizando o ganho de corrente calculado anteriormente. E o ganho de tensão é a mesma coisa. Digo ganho de tensão considerando a resistência interna da fonte. Bom, uma outra representação daquele nosso modelo poderia ser essa daqui, onde eu tenho aqui a minha entrada, tenho aqui a representação do transistor, entrada do transistor, impedância de entrada, impedância de saída e corrente de saída. É apenas uma outra forma de se representar. Pode ser visto em alguma outra literatura, então faz sentido mostrar aqui para vocês, tá bom? Bom, agora a gente chega no final, no que a gente vinha almejando encontrar. Ou seja, toda essa análise que a gente faz para os circuitos amplificadores, na verdade, tem como grande finalidade encontrar quem? VCE, ou seja, a tensão de saída. E aí, como é que a gente calcula VCE? Eu calculo VCE ou multiplicando o ganho de tensão por a tensão de entrada, ou o ganho considerando a resistência interna vezes a tensão do gerador. A questão é, como é que eu cheguei neste valor aqui? Eu cheguei nesse valor porque eu adotei aquele modelo híbrido anteriormente. E para aquele modelo híbrido eu tenho equações que me possibilitam encontrar, por exemplo, esse ganho de tensão, que me possibilitam, por exemplo, encontrar a impedância de entrada, para que eu calcule VBE em função da tensão da fonte. Como é que eu calculo, por exemplo, o ganho de corrente, a corrente de saída? A corrente de saída, ela é negativa, né? Meu ganho de corrente é negativo, vezes a corrente de base. Mas como é que eu chego nesse ganho aqui? Como é que eu chego nesse ganho de corrente? Eu chego nesse ganho de corrente porque eu utilizei aquele modelo, porque eu utilizei o meu modelo híbrido. E para esse modelo híbrido eu tenho equações que me disponibilizam esse valor. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Que quando a gente faz análise
de circuitos amplificadores, utilizando um transistor bipolar de junção, a gente tem que entender o conceito do que está acontecendo, ou seja, que eu não estou criando energia, eu não estou amplificando o sinal do nada. A energia, a potência, na verdade, ela vem da minha fonte de corrente contínua. É isso que está acontecendo na prática. E que, para que eu faça efetivamente a análise, o que é a análise mesmo desse amplificador? É encontrar os seus parâmetros, tanto de entrada quanto parâmetros de saída. Quais que me interessam? Os que mais me interessam são os de saída. Eu estou interessado em saber qual é a tensão de saída, qual que é a corrente de saída que, por exemplo, o meu alto-falante vai receber. É suficiente para o que eu quero? Bom, não sei. Eu vou fazer essa análise matemática, eu vou fazer essa análise de circuito. A questão é que para fazer isso, primeiro eu tenho que definir, ele é de pequeno sinal? Ele é de grande sinal? Qual modelo que eu vou usar? Ele é de pequeno sinal, então eu vou utilizar o modelo híbrido. Bom, no modelo híbrido, eu consigo calcular cada um dos parâmetros de ganho, os parâmetros de impedância. E a partir disso? Bom, aí sim, a partir disso, eu consigo calcular os parâmetros do circuito amplificador. Então para a gente resumir isso daí, eu listei aqui o que eu entendo que é uma sequenciazinha básica para a gente realmente encontrar os parâmetros de saída de um circuito amplificador utilizando um transistor bipolar de junção. Então, o primeiro passo é realmente escolher o transistor. Por quê? Porque é baseado no transistor que eu vou conhecer os parâmetros H lá na folha de dados. E a partir desses parâmetros aqui, eu vou obter o quê? O modelo, vou optar pelo modelo que se adequa ao nível dos meus sinais. É pequeno sinal? Grande sinal? Opa, então, vou trabalhar com pequenos sinais. Então, posso adotar aquele modelo híbrido que a gente já trabalhou. Escolhido o modelo híbrido e conhecido as equações, aí eu posso calcular os parâmetros do amplificador. Por exemplo, os ganhos de corrente, ganho de tensão. Por exemplo, impedâncias de entrada, impedâncias de saída. Por quê? Porque eu só vou conseguir calcular os parâmetros de tensão e de corrente na saída do amplificador, que é o que mais me interessa, que é o grande objetivo, se eu conhecer esses parâmetros do amplificador. A partir destes parâmetros, aí sim eu calculo tensão e corrente, que foram esses dois últimos quadros que eu apresentei, e aí a gente finaliza a análise de amplificador com transistor bipolar de junção. Tá certo? Tranquilo. Então, tá bom. Deixa eu te falar só uma coisa, Lucas. Aqui eu trouxe um mapinha mental, digamos assim, até para a gente construir no que a gente fez na aula de hoje. Você deve ter observado que eu dei uma acelerada, porque eu queria te mostrar alguma coisa, queria te mostrar uma análise para a gente fazer fora desse ambiente de slide, tá bom? Então, segura aí, porque a gente vai só finalizar essa parte do que a gente tratou na aula de hoje, porque eu acho interessante a gente usar um pouquinho do nosso tempo hoje para fazer essa análise, pelo menos de um circuito polarizado, tá? Para que na próxima aula de exercício as coisas fiquem mais fáceis, tá bom? Bom, o que a gente fez hoje, então? A gente deu uma olhadinha nos conceitos de amplificação e percebeu que só é possível amplificar se eu polarizo. E aí, a partir desse ponto Q, eu consigo obter ganhos de tensão e de corrente. E que o meu sinal de entrada pode ter tanto nível CA, que é o desejado, quanto o nível CC, que é o indesejado. E aí, para resolver o problema, a gente acrescenta um capacitor de acoplamento. E que para o nosso modelo escolhido para o nosso circuito amplificador,
a gente vai utilizar sempre pequenos sinais. Ou seja, o modelo que a gente usou, que a gente desenvolveu, ele é um modelo para pequenos sinais. E ele tem como característica um quadripolo, porque ele trabalha com funções lineares, ou seja, a relação que existe entre tensão e corrente do nosso modelo, todas elas são lineares. E aí a gente chegou na etapa de análise do capacitor, onde a gente começa análise do amplificador. E a gente começa essa análise do amplificador pela escolha do transistor para que eu conheça quais são os seus parâmetros. Para depois eu utilizar um modelo para esse tipo de transistor e para esse tipo de sinais, né? Ou seja, para pequenos sinais, para que eu consiga calcular os parâmetros do modelo, ou seja, ganhos e impedâncias, e finalmente obter os níveis de tensão e de corrente, aí sim esses níveis amplificados. Então, de maneira resumida nessa tela, a gente consegue enxergar por onde a gente caminhou hoje, rapidamente, sem fazer nenhuma análise matemática, mas muito mais conceitualmente, e enxergando qual é o caminho para se sair de um circuito polarizado, simplesmente, para um circuito amplificador. Beleza? Lucas, tranquilo? Tranquilo. Tá bom. Bom, o que eu quero que a gente faça a partir desse momento? Eu vou deixar de compartilhar a minha tela contigo para que a gente dê uma olhada numa folhinha. Você está utilizando computador ou celular? Computador. Computador. Tá, você está usando com aplicativo? Não. Não? Caramba. Você está pelo navegador então, né? Justo. Tá, vamos ver se vai funcionar. Faz uma gentileza. Verifica para mim se você está enxergando aí uma folha em branco. Sim. Na sua tela. Tá aparecendo uma folha em branco? Tá. Tá? Então, beleza. Então, o que a gente vai fazer a partir de agora? Como na aula anterior a gente não teve a oportunidade de fazer nenhum exercício de polarização de um circuito, eu quero que a gente pense nele agora. Vamos ver se vai dar tempo, vamos ver se a gente consegue finalizar essa análise ainda hoje. Mas faz o seguinte, como é que a gente coloca um transistor para funcionar? Quando a gente precisava colocar um diodo para funcionar, eu não tinha que polarizar. E o polarizar não era descobrir se ele estava com uma carga, com um potencial positivo no anodo e um negativo no catodo. Bom, aqui é um pouquinho mais complicado. E a gente viu isso na aula anterior. E a gente observa que um circuito de polarização com uma característica de polarização fixa pode ser representado da seguinte forma, pensando, claro, na configuração emissor comum, onde esse daqui é o meu terminal do coletor, esse é o meu terminal da base, esse é o meu terminal do emissor. Lucas, tá enxergando aí? Tá conseguindo ver? Tô só a folha, Luciano. Hã? Só a folha em branco, não tá vendo mais nada. Parece que travou na folha, sabe? Você não tá vendo minha mão aqui, não? Não, tô vendo tipo uma imagem parada, uma folha em branco, sua mão parada ao lado esquerdo. Não, então sai e entra de novo, não sei. Porque eu já estou desenhando aqui o circuito. Isso que eu tô
Descrevendo, eu já estou desenhando. Não, aqui não apareceu nada. Vou sair aqui e tentar Não? entrar. Então, ou inicia o navegador, atualiza a tela do navegador. E agora? Não, Luciano, tá sem imagem nenhuma. Você não está enxergando nem a tela branca? Não, agora tá só as iniciais do seu nome mesmo, como se você não estivesse compartilhando nada. Apareceu ou não? Não, Não. Você tem o aplicativo no celular? tem. Abre pelo aplicativo. Agora eu vou tentar entrar aqui. Agora sim, Luciano. Tá. Você está enxergando na horizontal, toda a folha. Tô enxergando um pedaço pequeno dela na vertical mesmo. Não, então, coloca teu celular na horizontal. No Movimenta a aplicativo tela. Hã? já tentei pelo aplicativo, não vira. Como não vira? Tipo, Não, sabe, ele não vira. fica no central. Não, mas não é, não é no aplicativo, não. Gira a tela do seu celular. Pois é. Ah, não, consegui aqui para ficar na vertical mesmo, só diminuindo, porque ele não fica na horizontal pelo aplicativo, entendeu? Ele Não, então, parece é porque bloqueado. na, é porque na verdade não é pelo aplicativo. Você não consegue girar a tela do seu celular? Não, ele bloqueia. Parece que o aplicativo bloqueia o celular para não girar, entendeu? Nossa, o pessoal ontem conseguiu girar. Conseguiram usar Não, mas na eu consegui horizontal. diminuir aqui, eu tô vendo tudo agora. Tá, então beleza. Tô. Então, esse daqui é o nosso circuito de polarização Sim. com polarização fixa, onde eu estou disponibilizando uma fonte de 12 volts, alimentando esse resistor de entrada, que é o meu RB, e alimentando esse RC de 2.2K, onde esse meu transistor tem um ganho de 50, aquele HFE, ou seja, o meu ganho de corrente é 50, e eu quero saber, para uma configuração como essa, quais são os valores da corrente de base, quais são os valores da minha tensão de saída, que é essa tensão aqui, a VCE, qual que é o valor da minha corrente IC e qual que é o valor da minha corrente IB. Então, basicamente, esses três parâmetros aqui são os parâmetros que caracterizam a operação deste transistor como
ou não como, né, mas a operação desse transistor em sua polarização, tá bom? A pergunta é, como que a gente faz para obter esses valores? Olhando para o circuito, sem conhecer, por exemplo, a curva característica do transistor. Alguma ideia? Por onde a gente começa? Vou te dar uma sugestão. O que você acha da gente fazer uma análise de malha deste nosso circuito aqui, ó? Concorda comigo que a tensão de entrada é base emissor? Então, a minha entrada é corrente de base, que está vindo de onde? Desse resistor de 240. Então, dá para dizer assim, olha, a minha malha de entrada é a malha que passa pelo resistor de 240, que passa pela base, que passa por VBE e que fecha o circuito com a minha fonte de 12 volts. Então, o que a gente vai utilizar? Lei de Kirchhoff das tensões. Para calcular o quê? Os parâmetros da entrada. Como assim? Qual que é a equação? Menos 12 mais 240K vezes IB, mais, entre base e emissor, eu tenho uma tensão VBE, e tudo isso daqui é igual a, fechei meu circuito, não fechei? Tudo isso aqui é igual a zero. Certo? Bom, só que agora eu tenho um problema, né? Eu tenho uma equação e eu tenho duas variáveis. Qual é a parte boa? A parte boa é que VBE é um valor conhecido, porque na verdade ele refere-se apenas à barreira de potencial entre essas duas porções do meu transistor, do emissor e da base. Então isso daqui vale 0,7 volts. Portanto, conclui-se que IB, isolando, né? IB é igual a 12 menos 0,7 dividido por 240 vezes 10 ao cubo. Portanto, IB é igual a... Quanto que dá essa conta aqui? Tá com o calculador aí? Não, tem que pegar a mochila. Não. Faz aí a conta pra gente, então. Calma aí, calma aí. Achou? A calculadora? Achei, tô digitando aqui, segura aí. 4,7 vezes 10 a menos 5. Tá. É isso? É 47 microamperes. Isso. Ou seja, 47 vezes 10 a menos 6. Esse é o primeiro dado que a gente está procurando, corrente de base. Só que eu estou procurando também os parâmetros de saída, porque a gente utilizou a equação de entrada, a lei de Kirchhoff das tensões, ou seja, a malha de entrada, aí a gente conseguiu calcular um parâmetro de entrada. Mas eu estou procurando os outros dois de saída também. Então eu vou utilizar o quê? A outra malha, só que agora a malha de saída. A malha que passa pelo resistor RC, que passa por VCE, porque essa malha de saída, essa sim, trabalha com os parâmetros que eu estou precisando, que é menos 12 mais 2,2K vezes IC, parâmetro que eu estou procurando, mais VCE, igual a
0. Tá tudo enquadrado aí? Você está enxergando toda a folha? Tô sim, dá para ver tudo aqui. Tá, beleza. Bom, aí agora a gente tem um problema de verdade. Eu tenho uma equação e eu tenho duas variáveis. Qual o problema? Aqui eu resolvi porque VBE eu já conhecia, VBE é um valor fixo. Só que agora não. Nem IC e nem VCE eu conheço. Qual é a saída? A saída é que a relação que existe entre IC e IB é exatamente o ganho. Então, existe um parâmetro, aquele tal de HFE, que é exatamente a relação que existe entre a corrente do coletor e a corrente de base. Então, por meio dessa equação, eu consigo encontrar um dos parâmetros que eu estou procurando para me ajudar a resolver essa daqui. Ah, como assim? Você conhece IC? Não. IC eu não conheço. Bom, vou colocar aqui embaixo. Mas beta vale 50. Então, 50 é igual a IC. E você conhece B? Ah, e B está aqui, ó. 47 micro. Aí, a partir dessa equação, eu consigo calcular quem? IC. Quanto vale IC? Quanto que está esse produto? 47 micro vezes 50. No final aí não tá dando para ver, Luciano. Abaixo. Ah, agora sim. Então, a ideia é calcular qual que é o valor do produto entre 50 vezes 47 micro. — 2,3 vezes 10 a menos 3. Então, agora, a gente já encontrou também o valor da corrente IC. Se eu volto para essa equação aqui, ó, agora eu tenho uma equação e uma única variável. Então, já posso dizer que é menos 12 mais 2,2K vezes 2,3 mili mais VCE igual a zero. Esse K com esse mili, né? Dá 1. Então, VCE é igual a 12 menos... Quanto que dá 2,2 vezes 2,3? Fez aí, Lucas? Tava falando tudo com o microfone desativado aqui. Dá 5,3. 5,06. 06. E o resultado final é Beleza. 6,94. 6, Bom. na verdade, né? Hã? 6,94. Tá. Isso. O que a gente acabou de encontrar aqui, então? A gente encontrou todos os parâmetros de entrada e de saída do nosso circuito de polarização. Lembra que lá no começo da aula de hoje a gente disse assim, olha, um circuito amplificador, ele somente funciona de maneira linear se o ponto Q está no centro, está no meio da reta de carga. Quando a gente encontra IC igual a 2,3 e VCE igual a 6,94, com esses dois dados aqui, mesmo
mesmo sem a folha de dados, digamos assim, mesmo sem todo o gráfico, eu consigo observar se eu consigo determinar qual é o ponto Q, qual é o ponto de operação. Então, na verdade, esse exercício aqui que a gente fez foi simplesmente para enxergar que eu consigo obter os parâmetros de um circuito de polarização a partir da análise do circuito. Observado que a gente não fez nada demais, né? A gente utilizou a lei de Kirchhoff das tensões para desenhar a equação de entrada, a lei de Kirchhoff das tensões para encontrar a equação de saída e utilizamos a relação que existe entre corrente de saída versus corrente de entrada para uma configuração emissor comum. E com base nisso, sem usar, por exemplo, todo aquele modelo para análise do amplificador, a gente conseguiu determinar quais são os parâmetros do circuito polarizador do transistor bipolar de junção, beleza? Por que eu fiz isso aqui contigo agora, Lucas? Só para a gente ter uma noção de como fazer essa análise na mão, de como fazer, de como obter esses parâmetros fazendo a análise do circuito, tá bom? Por quê? Porque no nosso livro-texto, no livro da disciplina, ele faz o contrário. Ele te dá os parâmetros do ponto Q e te pergunta qual é o valor do resistor RB, qual o valor do resistor RC. O conceito, a forma de se obter é a mesma, é utilizando a lei de Kirchhoff das tensões. Porém, é processo de projeto. E esse daqui é um processo para análise. Essa é a única diferença. Ambos são importantes para a nossa disciplina. Fechado? Tranquilo? Beleza, tranquilo. Dúvidas? Não. Então tá. O que a gente vai fazer? Eu sei que a hora que tiver que fazer na unha mesmo um circuito desse daqui, o negócio não vai ser muito simples. Então o que a gente vai fazer? Na próxima aula, na aula da semana que vem, a gente vai fazer mais exercícios. A gente vai dedicar a aula inteira à resolução de exercícios. Beleza? A gente não vai fazer, não vai ter teoria, digamos assim, na próxima aula. A gente vai fazer exercícios tanto de polarização quanto de amplificador. Beleza? Se der tempo, a gente vai até brincar um pouquinho com o ambiente computacional. Não sei se vai dar tempo, mas vamos tentar. Tá bom? Beleza, Luciano, tranquilo. Feito? Certinho. Então tá bom, Lucas, ó, da minha parte é só, mas lembrando que, apesar do feriadão aí pela frente, né, mas a gente tem muito trabalho a fazer, tá? Não só as atividades das disciplinas que eu pedi para vocês fazerem e entregar, mas as atividades do AVA, o desafio nota máxima, a gente tem que fechar a unidade 1 e 2 até o dia 10, né? Ou seja, fazer isso daí nesse final de semana mesmo, tá bom? Então, como conversado lá na primeira aula, a gente precisa de um pouquinho de dedicação de cada um de vocês. Beleza? Beleza, Luciano. Vou tirar dessa tela aqui. Vou voltar para a nossa tela padrão. Tem alguma coisa aí para dizer? Tem algum comentário, alguma dúvida? Tudo tranquilo? Não, é só isso mesmo. Tranquilo. Então tá bom. Lucas, ó, bom feriado aí, bom final de semana. Obrigado. Bom, semana que vem a gente volta a trabalhar mais um pouquinho junto. Beleza? Também. Obrigadão aí pela aula, viu? Valeu, Lucas. Abraço, cara. Até mais.